Ele estava no altar e sussurrou uma oração tão superficial que o assombraria para sempre. Por favor, que ela seja loira. Mas o destino tinha outros planos. E quando o véu se ergueu, o mundo de Ethan Ward desfez-se da forma mais bela possível. A mulher à sua frente não era nada do que ele esperava, tudo o que ele precisava, e absolutamente tudo o que a sua família rejeitaria. O que começou como um desejo descuidado colidiu com o destino num momento de ironia que o destruiria ou o salvaria. A crueldade da sua mãe, a traição do seu primo e uma sociedade obcecada pelas aparências interpunham-se entre eles. Mas o amor nascido do sentido de humor retorcido do destino tem uma forma de reescrever todas as regras. Subscreva e comente se acredita que o destino sabe mais do que nós, porque esta história prova que as melhores respostas às orações são aquelas que nunca vimos chegar. O sol da manhã cortava as janelas da suíte do hotel como uma navalha. Ethan Ward estava em frente ao espelho, ajustando a sua gravata borboleta pela terceira vez. As suas mãos não paravam de tremer. "Para de te mexeres", disse a sua mãe da porta. Vivian Ward vestia um vestido creme que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. As suas pérolas captavam a luz enquanto ela cruzava os braços. "Pareces uma criança nervosa." "Estou nervoso", disse Ethan. Desistiu da gravata e deixou as mãos caírem. "Mãe, eu nem a conheço." "Conheces o suficiente." Vivian alisou uma ruga invisível do seu vestido. "Harold Collins é um dos homens mais influentes em Portugal. Ele não escolheria alguém inadequado para ti." Ethan afastou-se do espelho. Aos 32 anos, construíra um próspero negócio de vinhos ao lado da sua família. Namorara muitas mulheres. Nunca imaginara que o seu dia de casamento seria como entrar numa reunião de negócios onde não tinha lido o contrato. "Isto é insano", murmurou ele. O seu primo Oliver esticava-se no sofá de couro, já vestido com o fato de padrinho. Parecia demasiado confortável, como se estivesse a desfrutar da miséria de Ethan. "É estratégico", disse Oliver, rodando o uísque no copo. "Collins possui metade da rede de distribuição no sul do país. Este casamento garante tudo para o nome Ward. Não é uma fusão, é suposto ser um casamento." A voz de Ethan saiu mais afiada do que pretendia. A expressão de Vivian endureceu. "Não sejas dramático. O amor pode crescer, mas o legado, isso é o que se deve proteger primeiro." Ethan olhou pela janela para a capela do outro lado do jardim. Flores brancas cobriam todas as superfícies. 300 convidados esperavam lá dentro. Ele concordara com este casamento arranjado num momento de fraqueza, cansado da constante pressão da mãe e dos argumentos persuasivos de Harold sobre família e dever. Mas agora, ali, no seu smoking, a realidade pesava sobre ele como uma rocha. Fechou os olhos e sussurrou baixinho. "Por favor, que ela seja loira." Era uma oração estúpida, superficial, mas naquele momento a sua mente agarrou-se a algo familiar. Todas as mulheres com quem namorara tinham sido loiras. Era o que ele conhecia, o que lhe parecia seguro. O telemóvel de Oliver vibrou. Ele olhou e sorriu. "Os carros estão a chegar. Hora de enfrentar o teu destino, primo." O estômago de Ethan revirou-se. A capela cheirava a rosas e perfume caro. Ethan estava no altar, o celebrante ao seu lado, enquanto 300 faces observavam dos bancos. Música clássica suave tocava em altifalantes escondidos. O coração batia-lhe no peito. Ele tentou lembrar-se do que Harold lhe tinha contado sobre a sua afilhada. Fotógrafa profissional, bem educada, gentil. Mas Harold não lhe tinha mostrado fotos. "Deixa o destino surpreender-te", dissera o velho com um sorriso misterioso. A música mudou. Começou a marcha nupcial. Todos se levantaram. As mãos de Ethan ficaram suadas. As portas da capela abriram-se. Uma figura surgiu velada de branco, de braço dado com Harold Collins. O homem mais velho parecia orgulhoso e calmo, enquanto começavam a lenta caminhada pelo corredor. Ethan não conseguia distinguir quaisquer traços através do véu, apenas a maneira graciosa como ela se movia, como se estivesse a deslizar em vez de andar. A multidão ficara completamente silenciosa. A mãe de Ethan estava sentada na primeira fila, o rosto ilegível. Harold e a noiva chegaram ao altar. O homem mais velho colocou a mão dela na de Ethan. O seu aperto era firme. Os seus olhos tinham um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. "Sê digno disto",
sussurrou Harold, demasiado baixo para que mais alguém ouvisse. Depois, recuou. Ethan e a sua noiva ficaram um de frente para o outro. A mão dela era pequena e quente na sua. Através do véu, ele só conseguia ver o contorno do seu rosto. O celebrante começou a falar, palavras tradicionais sobre amor e compromisso. Ethan mal as ouvia. Todo o seu foco estava na mulher à sua frente e no momento em que finalmente veria o seu rosto. Pode agora levantar o véu, disse o celebrante. As mãos de Ethan tremeram enquanto ele estendia o braço. Ergueu o delicado tecido lentamente e ficou imóvel. A mulher à sua frente era linda, absolutamente deslumbrante. A sua pele era de um castanho rico e quente que parecia brilhar na luz da capela. Os seus olhos eram profundos, escuros e calmos. Os seus traços eram elegantes, fortes, perfeitamente equilibrados. Usava o cabelo natural em caracóis suaves que lhe emolduravam o rosto. Ela não era loira, ela era negra. O choque atingiu-o como um balde de água fria. A sua mente ficou em branco. Ele esperara outra pessoa, alguém que parecesse com todas as outras mulheres que a sua mãe lhe apresentara ao longo dos anos. Aquilo não era o que ele imaginara, nem o que ele tinha rezado naquele momento estúpido e superficial lá em cima. Mas ele não conseguia desviar o olhar dela. Ela observava-o com um ligeiro sorriso, não nervosa, nem assustada, apenas presente, como se estivesse à espera de ver o que ele faria a seguir. Olá, disse ela suavemente. A sua voz era como mel. Olá, conseguiu Ethan. O celebrante pigarreou. Devemos continuar? Ethan acenou com a cabeça, ainda incapaz de desviar os olhos do rosto dela. A cerimônia continuou numa bolha estranha de silêncio e som. Ethan ouviu-se a repetir votos. As palavras saíam mecânicas, titubeantes. Esqueceu uma frase a meio e teve de recomeçar. A mulher, a sua noiva, tranquilizou-o com um sussurro. Estamos só nós aqui. Não era verdade. 300 pessoas assistiam. Mas algo na forma como ela o disse fez a sua respiração abrandar, fez as suas mãos pararem de tremer. Quando chegou a sua vez de falar, a sua voz nunca vacilou. Eu, Amara Collins, aceito-te. Ethan Ward. Amara. O nome dela era Amara. Ela proferiu os seus votos com uma confiança tranquila, como se quisesse dizer cada palavra, embora este casamento tivesse sido arranjado tal como o dele. Embora ela não pudesse desejar isto mais do que ele. Os anéis vieram a seguir. Ethan deslizou a aliança no seu dedo. Servia na perfeição. Harold devia ter descoberto o seu tamanho de alguma forma. Então, estava feito. Podem beijar a noiva, disse o celebrante. Ethan hesitou. Era suposto ser um aperto de mão, certo? Foi o que tinham combinado na breve chamada telefônica que tiveram há 2 dias. Manter a coisa profissional. Manter a coisa simples. Mas Amara inclinou-se ligeiramente. Os seus olhos tinham uma pergunta. Então Ethan beijou-a. Foi breve, gentil, apenas um toque de lábios que durou talvez 3 segundos, mas algo passou entre eles naquele momento. Algo que ele não conseguia nomear. Parecia reconhecimento. Como o destino a encaixar-se no lugar. Quando se separaram, os flashes das câmaras dispararam de todas as direções. Amara sorriu para ele. Um sorriso verdadeiro desta vez. Não o sorriso cauteloso de antes. Voltaram-se para a multidão como marido e mulher. Os aplausos começaram lentamente, depois aumentaram numa onda. O salão de festas parecia saído de uma revista. A luz do sol do fim da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto. Decorações brancas e douradas cobriam todas as superfícies. Uma banda ao vivo tocava jazz suave num canto. Ethan e Amara sentaram-se à mesa principal lado a lado, mas sem se tocarem. Tudo parecia surreal. Os convidados continuavam a aproximar-se para dar os parabéns. A maioria deles olhava para Amara com uma surpresa mal disfarçada. Alguns sussurravam uns para os outros quando pensavam que ninguém estava a ver. A mãe de Ethan desaparecera num canto com várias outras senhoras da alta sociedade. Os seus rostos estavam crispados, infelizes. Oliver estava perto do bar com um sorriso sarcástico no telemóvel. Mas Amara lidava com tudo com elegância. Sorria para cada convidado, apertava mãos, agradecia a presença, conversava casualmente como se conhecesse aquelas pessoas a vida toda, embora Ethan soubesse que não. És boa nisto, disse ele baixinho entre os convidados. Ela olhou para ele. Em quê? A lidar com eles. Com tudo isto.
Eu fotografo pessoas para viver, disse Amara. Aprendes a ler ambientes, a adaptar-te. Ela fez uma pausa. A maioria deles está a olhar porque não me esperavam. Sim, Ethan sentiu o calor subir-lhe ao pescoço. Eu também não. Eu sei. A sua voz não continha raiva. Apenas um facto. Harold disse-me que tinhas pedido para não haver fotos antes do casamento. Eu fiz o mesmo. Parecia justo manter a surpresa para ambos. Por que é que concordaste com isto? Um casamento arranjado com um estranho? Amara olhou para as suas mãos. Harold é mais do que o meu padrinho. Ele ajudou a criar-me quando os meus pais morreram. Ele nunca me guiou para o caminho errado. Ela encontrou os olhos de Ethan e, sinceramente, estava cansada de namorar homens que só queriam pedaços de mim. Pelo menos desta forma, as expectativas são claras desde o início. Antes que Ethan pudesse responder, a banda atacou uma nova canção. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança. Levantaram-se e caminharam para o centro da pista. Ethan colocou uma mão na cintura de Amara. Ela pousou a mão no ombro dele. Começaram a balancear ao ritmo da música. Eu não sei dançar muito bem, admitiu Ethan. Segue apenas o ritmo. Não penses demais. Moveram-se lentamente pela pista. Outros casais juntaram-se a eles depois de um minuto. A atenção desviou-se. Ethan viu-se a olhar para a sua esposa. A olhar de verdade. Ela tinha pequenas sardas no nariz. Uma pequena cicatriz no queixo. O seu perfume cheirava a baunilha e a algo floral que ele não conseguia identificar. És linda, disse ele antes de se conseguir conter. Os olhos de Amara arregalaram-se ligeiramente. Obrigada. Lamento ter parecido chocado há pouco. Foste honesto. Ela encolheu os ombros. Melhor do que fingir. A canção terminou. Eles separaram-se. Os convidados aplaudiram novamente. Ethan reparou na mãe a observá-lo do outro lado da sala. A sua expressão poderia ter congelado o fogo. A recepção arrastou-se por horas. Discursos, brindes, mais dança. O corte do bolo tornou-se outra oportunidade fotográfica. Ethan e Amara sorriram até as faces lhes doerem. Mas algo estranho aconteceu à medida que a tarde se transformava em noite. Ethan via-se a observar Amara em vez da multidão. Ela riu de uma das histórias de Harold, e o som era genuíno e caloroso. Ela elogiou o chefe pela comida e realmente dedicou tempo a falar com ele sobre os ingredientes. Ela dançou com Harold, com um tio idoso que Ethan mal conhecia, com o filho de 8 anos do baterista da banda que se esgueirara para a pista. As pessoas gravitavam à volta dela, e Ethan sentiu algo apertar-lhe o peito. Não propriamente ciúmes, mas como inveja. Ela fazia-o parecer sem esforço, ser ela mesma, ser gentil. Ele passara o dia inteiro a sentir que estava a usar uma máscara. Por volta das 8, precisava de apanhar ar. Saiu para a varanda que dava para os jardins do hotel. A brisa fresca da noite era agradável no seu rosto. Tirou o telemóvel e passou o ecrã sem ver nada. Só precisava de algo para fazer com as mãos. Posso juntar-me a ti? Ele virou-se. Amara estava à porta, segurando 2 copos de champanhe. Tinha tirado o véu, e os seus caracóis moviam-se ligeiramente com a brisa. Sim, claro. Ethan pegou num dos copos. Obrigada. Eles ficaram na varanda, a olhar para os jardins lá embaixo. Luzes de corda cintilavam nas árvores. Ao longe, o oceano refletia o pôr do sol. Bela vista, disse Amara. Sim. Um silêncio pairou entre eles. Não totalmente confortável, mas também não hostil. Preciso de ser honesto contigo, disse Ethan finalmente. Quando me estava a vestir esta manhã, rezei por algo estúpido. Amara olhou para ele. O que é que rezaste? O calor subiu-lhe ao rosto. Pedi uma noiva loira. Ele esperou pela raiva, pela mágoa, por ela lhe atirar o champanhe à cara. Em vez disso, Amara riu. Não uma risada amarga, uma risada verdadeira. Bem, disse ela, claramente o destino tem um sentido de humor. Não estás zangada. Por que estaria zangada? Foste honesto. Ela tomou um gole de champanhe. Eu também rezei por algo, se te faz sentir melhor. O quê? Pedi para não me sentir presa. O sorriso dela desvaneceu-se ligeiramente. Perdi alguém há alguns anos, alguém com quem pensei que casaria. Quando acabou, partiu algo em mim. Deixei de confiar no meu próprio julgamento sobre os homens. Ela olhou para ele. Pelo menos com um casamento arranjado, eu sabia no que me estava a meter, sem surpresas. Ninguém a fingir ser o que não é. E depois ficaste comigo,
disse Ethan. Um tipo que rezou por uma esposa loira. E eu fiquei comigo, retrucou Amara. Uma mulher que concordou em casar com um estranho. Ela ergueu o copo. Nenhum de nós é perfeito. Talvez isso esteja bem. Eles entreabriram os copos. No jardim abaixo, fogos de artifício irromperam de repente. Alguém devia ter arranjado aquilo como uma surpresa. Cores explodiram no céu. Dourado, vermelho, azul, prateado. Os estrondos ecoaram pelas paredes do hotel. Amara gaspou. Oh, que beleza! Ela aproximou-se da varanda, o rosto iluminado pelas cores em mudança. Ethan observou-a em vez dos fogos de artifício. Quando o último se desvaneceu, ela virou-se e apanhou-o a observá-la. O quê? Perguntou ela. Nada. Apenas... Ele abanou a cabeça. Eu não te esperava. Nem eu, disse Amara suavemente. Mas aqui estamos nós. Sim, aqui estamos nós. Ficaram na varanda até que alguém veio dizer-lhes que os últimos convidados estavam a sair. Hora de voltar para dentro e fazer o papel de casal feliz mais uma vez. Mas enquanto caminhavam juntos de volta, Ethan sentiu uma pequena faísca de algo que não esperava. Curiosidade, talvez. Ou possibilidade. A manhã seguinte chegou demasiado depressa. Ethan acordou na suíte do hotel com uma dor de cabeça latejante e a memória de demasiado champanhe. Ele insistira em quartos separados para ele e Amara na noite anterior. Harold franzira a testa, mas concordara. Agora, depois de tomar banho e vestido com umas calças de ganga e uma camisa, Ethan desceu para o restaurante. Precisava de café e talvez panquecas, definitivamente panquecas. Encontrou a mãe e Oliver numa mesa de canto, com as cabeças inclinadas em conversa. Eles não repararam na sua aproximação. Uma vergonha para a família, dizia Vivian. Harold devia ter nos avisado. Uma anulação ainda poderá ser possível, disse Oliver. Eles não consumaram o casamento. Mal é legal ainda. A imprensa faria um festim. Melhor do que tê-la como uma presença permanente nos eventos de família. As mãos de Ethan cerraram-se em punhos. Bom dia para vocês também. Ambos saltaram. Vivian recuperou primeiro, o seu rosto suavizando-se num sorriso ensaiado. Querido, estávamos só a discutir. Ouvi o que estavam a discutir. Ethan puxou uma cadeira e sentou-se com força. E a resposta é não. Ethan, ser razoável, disse a mãe. Isto não foi o que combinamos quando o Harold propôs o arranjo. O que é que combinaste? Que eu casaria com alguém que tem um determinado aspecto. A boca de Vivian apertou-se. Não sejas grosseiro. Estou a ser honesto. Ethan inclinou-se para a frente. Amara é a minha esposa. Harold escolheu-a. Isso é bom o suficiente para mim. Conheces-a há um dia, disse Oliver. Não sejas idiota. Isto pode danificar tudo o que construímos. Ou talvez possa ser a melhor coisa que aconteceu a esta família em anos. Ethan levantou-se. Sem anulação, sem discussões pelas minhas costas. Se tiverem um problema com o meu casamento, resolvam isso com o Harold. Tenho a certeza que ele adoraria ouvir as vossas opiniões. Ele afastou-se antes que pudessem responder. O seu apetite desaparecera, mas sentia-se mais leve de alguma forma, mais forte. Perto do elevador, quase embateu no próprio Harold. O homem mais velho segurou-lhe o braço, estabilizando-os a ambos. Harold tinha 60 anos, mas parecia ter 50, com cabelo prateado e olhos perspicazes que nada deixavam escapar. Ouvi a tua mãe há pouco, disse Harold baixinho. Orgulhoso de ti, filho. Eu não sei o que estou a fazer, admitiu Ethan. Ninguém sabe. Essa é a questão. Harold sorriu. Mas escolheste bem. Isso é o que importa. Eu ainda não escolhi nada, mal nos conhecemos. Então conhece-a. O aperto de Harold no seu braço apertou ligeiramente. Amara merece alguém que a veja. Vê-la de verdade. Achas que consegues fazer isso? Ethan pensou em Amara na varanda, iluminada pelos fogos de artifício, na sua risada durante a recessão, na forma como ela o tinha tranquilizado durante os votos. Sim, disse ele, acho que consigo. Bom, Harold soltou-o. Porque se amagoares casamento arranjado ou não, vais ter de me dar explicações. Não era uma ameaça, era uma promessa. Ethan encontrou Amara na sala de pequeno almoço do hotel 1 hora depois. Ela estava sentada à janela, com a máquina fotográfica na mão, a fotografar o nascer do sol sobre o oceano. Tinha trocado o vestido de noiva de ontem por umas calças de ganga e uma camisola amarela suave.
O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo baixo. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. Olá, olá. Importas-te que me junte a ti? É um país livre. Ethan sentou-se em frente a ela. Um empregado apareceu imediatamente com café. Ele pediu ovos e torradas sem realmente pensar muito. Amara pousou a sua máquina fotográfica. Como te sentes? Parecias bastante cansado ontem à noite. Como se tivesse sido atropelado por um caminhão de champanhe. Ele conseguiu esboçar um sorriso. E tu? Não bebo muito. Velho hábito dos trabalhos de fotografia. Quero sempre manter a cabeça limpa. Ela deitou natas no seu café. Dormiste bem? Nem por isso. E tu? O mesmo. Eles sentaram-se em silêncio constrangedor. Outros hóspedes do hotel moviam-se à volta deles, alheios à estranheza de dois recém-casados que mal conseguiam conversar. Diz-me algo sobre ti, disse Ethan finalmente. Algo real. Amara levantou uma sobrancelha. Essa é uma grande questão. Começa por algo pequeno, então. Qual é o teu lugar favorito? Algum sítio que tenhas fotografado? Ou apenas um sítio que adores? Ela pensou nisso, mexendo o café lentamente. Há um farol na costa, a cerca de 2 horas a norte daqui. Encontrei-o por acaso há 5 anos quando estava em trabalho. Está abandonado agora. Precisa de ser restaurado. Mas durante o pôr do sol, a luz atinge as rochas na perfeição e tudo se torna dourado. O seu rosto suavizou-se. Provavelmente já lá fui 50 vezes. Nunca me canso. Por que aquele lugar? Porque está esquecido, mas ainda de pé. Ainda bonito, mesmo que ninguém cuide dele. Ela encontrou os olhos dele. Acho que me identifico com isso. A vulnerabilidade na sua voz apertou o peito de Ethan. Gostaria de o ver um dia, disse ele. Talvez te leve lá. Ela sorriu ligeiramente. E tu? Lugar favorito? A vinha. Especificamente o canto nordeste onde crescem as vinhas velhas. O meu avô plantou-as há 60 anos. Ainda produzem uvas, embora todos dissessem para substituir há anos. Ele envolveu as mãos na sua chávena de café. O meu pai costumava levar-me lá quando eu era criança, antes de morrer. É o único lugar onde ainda consigo ouvir a voz dele claramente na minha memória. A expressão de Amara suavizou-se. Lamento pelo teu pai. Obrigado. Já foi há muito tempo, mas... Ele encolheu os ombros. Algumas perdas não diminuem. Não, não diminuem. A comida dela chegou. Eles comeram em silêncio mais confortável desta vez. Ethan viu-se a observar a forma como ela cortava a comida em pedaços precisos. A forma como verificava as configurações da máquina fotográfica entridentadas. Então, o que acontece agora? Perguntou Amara eventualmente. Vamos para casa e fingimos que tudo isto foi normal. Eu já não sei o que é normal. Ethan empurrou os ovos no seu prato. Mas Harold sugeriu que passássemos uma semana na vinha. Disse que devíamos tirar um tempo antes de voltar à vida real. Uma lua de mel? Mas como um retiro para nos conhecermos. Ele sentiu o rosto aquecer. Sem pressão. Quartos separados. Apenas nós, sem todo o caos do casamento. Amara considerou isto. Está bem. Está bem? Sim. Por que não? Ela pousou o garfo. Estamos casados, quer gostemos ou não. Mas vale descobrir se nos conseguimos suportar antes de termos de enfrentar o mundo real novamente. Isso é muito prático. Eu sou uma pessoa prática. Mas ela sorriu quando o disse. Terminaram o pequeno almoço a falar de coisas pequenas. Comidas favoritas, rotinas matinais. Se o café devia ser preto ou enriquecido com natas e açúcar. Nada profundo, mas parecia um progresso. Ao saírem do restaurante, Amara fez uma pausa. Ethan? Sim? Obrigada por me teres defendido junto da tua família esta manhã. O Harold contou-me o que disseste. Ethan sentiu o pescoço aquecer. Ouviste isso? Harold ouve tudo. Ela tocou-lhe brevemente no braço. Mas ainda assim, obrigada. Eles ultrapassaram os limites. Sim, mas não tinhas de me defender. Mal nos conhecemos. Não importa. És a minha esposa. Isso significa algo, arranjado ou não. Amara estudou o rosto dele por um longo momento. Depois, acenou com a cabeça. Está bem, então. Vamos à tua quinta e ver se conseguimos perceber o que isto significa. Naquela tarde, Ethan carregou as malas no carro enquanto Amara se despedia de Harold. O velho abraçou-a com força, sussurrando algo que a fez rir. Depois seguiram caminho, rumando a norte pela estrada costeira. O oceano à esquerda, colinas douradas à direita. A paisagem era digna de um postal.
Ethan lançou um olhar a Amara. Ela tinha tirado a máquina fotográfica e estava a fotografar pela janela. A luz da tarde fazia a sua pele brilhar. O seu telemóvel vibrou no suporte de copos. O nome da mãe piscou no ecrã. Depois o de Oliver. Depois o da mãe, de novo. Amara notou. Devias atender. Agora não. Ele esticou a mão e desligou o telemóvel por completo. Ela arqueou as sobrancelhas, mas não comentou. Conduziram em silêncio confortável, com a rádio a tocar soft rock. Passada cerca de 1 hora, os olhos de Amara começaram a fechar-se. A cabeça pendeu para a frente, depois endireitou-se com um repelão. Podes dormir, disse Ethan. É pelo menos mais 1 hora. Não quero ser indelicada. Não és. Dorme. Ela lançou-lhe um olhar de gratidão e encolheu-se no banco do passageiro. Em poucos minutos, a sua respiração regularizou-se. Ethan deu por si a conduzir com mais cuidado, fazendo as curvas mais devagar, tentando não bater em buracos. Disse a si mesmo que era apenas cortesia comum, mas quando lançou um olhar e viu Amara a dormir pacificamente a seu lado, a luz do sol a dançar no seu rosto, algo mudou no seu peito, algo que se sentia perigosamente perto de se importar. Voltou os olhos para a estrada e continuou a conduzir em direção à quinta, em direção ao que viesse a seguir, em direção a um futuro que tinha deixado de ser o que ele pedira e começava a ser algo que ainda não conseguia nomear. Mas talvez estivesse tudo bem. Talvez o destino soubesse o que estava a fazer, afinal. A quinta surgiu quando o sol tocava o horizonte. Colinas ondulantes cobertas de vinhas estendiam-se em direção ao oceano. A casa principal erguia-se no topo de uma encosta suave, toda de pedra e madeira, com enormes janelas que captavam a luz moribunda. Ethan subiu pela longa entrada. Amara acordou, pestanejando. Chegamos, disse ele. Ela sentou-se e olhou pela janela. A respiração suspendeu-se. Ethan, isto é lindo. Espera até veres a vista do terraço das traseiras. Membros da equipa apareceram quando estacionaram. Uma senhora mais velha, de olhos bondosos e cabelo grisalho apanhado num coque, apressou-se a aproximar-se. Sr. Ward, bem-vindo de volta. Ela notou Amara e o seu sorriso alargou-se. E a senhora deve ser a senhora Ward. Eu sou a Rosa. Sou a governanta da casa. Amara apertou-lhe a mão. Só Amara está ótimo. Prazer em conhecê-la. Deixem-me levá-los aos vossos quartos, disse Rosa. Preparamos a ala leste. Vistas deslumbrantes para as vinhas. Seguiram-na para dentro. A casa era ainda mais deslumbrante por dentro. Vigas expostas, soalhos de madeira polida, mobiliário confortável que parecia vivido em vez de perfeito como em exposições. Fotografias cobriam as paredes. Ethan em criança, o avô dele, a quinta ao longo das décadas. Rosa levou-os lá para cima e por um corredor. Abriu 2 portas, uma em frente da outra. A suíte principal, disse ela, gesticulando para a direita. E o quarto de hóspedes. Não tinha a certeza dos arranjos, por isso preparei ambos. Obrigado, Rosa, disse Ethan. Isto é perfeito. Depois de Rosa sair, Amara entrou no quarto de hóspedes. Tinha uma cama de casal grande, uma área de estar e portas francesas que se abriam para uma pequena varanda. Ela saiu e arquejou. Ethan juntou-se a ela. A vista estendia-se por quilômetros. Fileiras de vinhas brilhavam douradas no pôr do sol. Além delas, o oceano cintilava. Poderia fotografar isto para sempre, disse Amara suavemente. À vontade. Toda a propriedade é tua para explorares. Ela olhou para ele. Obrigada por me teres trazido aqui. Obrigado por teres vindo. Ficaram ali enquanto o sol acabava de se pôr, pintando o céu em tons de laranja, rosa e roxo. Pela primeira vez desde o casamento, Ethan sentiu que conseguia respirar como deve ser. O jantar naquela noite foi estranho e maravilhoso. O chefe Marco, que geria o pequeno restaurante e o serviço de catering da quinta, fez questão de cozinhar para eles pessoalmente. Era um homem grande com uma gargalhada ainda maior e mãos que se moviam como magia sobre tábuas de corte e panelas. Recém-casados, precisam de comida a sério, declarou ele, indicando-lhes a mesa de jantar. Sentem-se, deixem o Marco trabalhar. Sentaram-se numa pequena mesa no terraço das traseiras. Velas tremeluziam entre eles. As estrelas começavam a aparecer lá em cima. Marco trouxe prato após prato, pão fresco com azeite, salada com ervas da horta, massa com um molho que sabia a verão, peixe grelhado que derretia na boca.
Isto é inacreditável, disse Amara entre uma garfada de peixe. O Marco está aqui desde que eu era miúdo, explicou Ethan. Ensinou-me tudo sobre comida. Provavelmente passei mais tempo na cozinha dele do que em qualquer outro lugar da propriedade. Miúdo inteligente, chamou Marco lá de dentro. Comida é amor. Amor é vida. Amara riu. O som fez Ethan sorrir. Enquanto comiam, conversaram mais facilmente do que antes. Amara contou-lhe sobre ter crescido em Oakland com os pais. Como a mãe fora professora e o pai músico. Como tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha 19 anos. Harold interveio, disse ela baixinho. Ele fora o melhor amigo do meu pai. Certificou-se de que eu terminava a faculdade. Ajudou-me a iniciar o meu negócio de fotografia. Nunca me deixou sentir sozinha. É um bom homem. O melhor. Ela tomou um gole de vinho. E tu? Mencionaste que o teu pai morreu quando eras novo. Ethan anuiu. Eu tinha 12 anos. Ataque cardíaco, súbito. Um dia estava a ensinar-me a enxertar videiras. No dia seguinte já não estava. Ele fitou o seu copo. A minha mãe mudou depois disso. Ficou obcecada com imagem e estatuto. Como se pudesse controlar como as pessoas nos viam. Pudesse controlar todo o resto. Deve ter sido difícil. Foi. Ainda é. Ele encontrou o seu olhar. Ela tem boas intenções. A maneira dela. Mas às vezes sinto-me a sufocar sob todas as suas expectativas. Foi por isso que aceitaste o casamento arranjado? Para a fazer feliz? Em parte. Mas também... Ele procurou as palavras. Estava cansado. Cansado de namorar mulheres que só se importavam com o dinheiro ou com o nome. Cansado de me perguntar se alguém me quereria se eu fosse apenas Ethan, e não Ethan Ward, o herdeiro da adega. Ele riu amargamente. Patético, não é? Não, é humano. Amara estendeu a mão pela mesa. A sua mão pairou perto da dele. Compreendo. Depois do meu ex, deixei de confiar no meu próprio julgamento. Cada rapaz com quem namorei parecia um risco. Pelo menos com um casamento arranjado, eu sabia qual era o acordo. Sem falsas promessas. Ethan virou a mão, com a palma para cima. Após um momento, Amara colocou a mão na dele. Ficaram assim, os dedos frouxamente entrelaçados, enquanto as velas ardiam e as estrelas brilhavam mais intensamente lá em cima. Na manhã seguinte, Ethan acordou com o despertador às 6. Velhos hábitos de anos a trabalhar na vindima. Tomou duche, vestiu roupa de trabalho e desceu. Encontrou Amara já acordada, sentada no terraço das traseiras com a máquina fotográfica. Vestia leggings e uma camisola larga. O cabelo estava solto e selvagem do sono. Estás levantada cedo, disse ele. Nascer do sol, explicou ela, mostrando-lhe o ecrã da máquina. A luz a esta hora é mágica. Ele olhou para as fotografias dela. Eram lindas. As vinhas a emergir do nevoeiro matinal. O orvalho nas folhas a captar os primeiros raios de sol. A forma como as sombras e a luz brincavam nas colinas. Estas são mesmo boas. Obrigada. Ela sorriu. Adoro as manhãs. Tudo parece possível. Uma ideia atingiu-o. Queres ver o processo da vindima? Ainda não estamos a colher, mas posso mostrar-te como tudo funciona. O rosto dela iluminou-se. A sério. A sério. Deixa-me ir buscar-te umas botas. O chão fica enlameado. 20 minutos depois, caminhavam juntos pelas vinhas. Ethan explicou sobre a qualidade do solo, as castas de uva, como sabiam quando a fruta estava pronta para a colheita. Amara ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes, fotografando tudo. O meu avô acreditava que as videiras eram como as pessoas, disse Ethan passando a mão por uma videira antiga. Precisam das condições certas para prosperar, mas também precisam de estresse. Demasiado conforto torna as uvas fracas. Um pouco de luta constrói caráter. Homem sábio. Sim, tenho saudades dele. Caminharam mais fundo na vinha. A manhã estava fresca e perfeita. Pássaros cantavam lá em cima. A brisa do oceano trazia o cheiro a sal e a plantas a crescer. Amara parou de repente. Tinha pisado num pedaço de lama particularmente pegajoso. A bota afundou-se. Ai não, disse ela, a rir. Estou presa. Tentou libertar-se e perdeu o equilíbrio. Ethan apanhou-a antes que caísse. Os seus braços envolveram-lhe a cintura. Ela agarrou-se aos ombros dele. Ficaram assim imóveis, os rostos a centímetros um do outro. Olá, disse Amara sem fôlego. Olá, respondeu Ethan. Os olhos dela eram tão escuros que ele conseguia ver-se refletido neles. O hálito dela cheirava a café e menta.
De perto, conseguia ver o padrão exato das suas sardas. Devia deixar-te ir, disse ele. Provavelmente. Mas nenhum dos dois se mexeu. Então o estômago de Amara roncou alto. Ambos caíram na gargalhada. Ok, talvez o pequeno almoço primeiro, disse ela. Ethan ajudou-a a libertar-se da lama. Caminharam de volta para a casa, roçando os ombros, a rir de nada em particular. Mais tarde, sentaram-se numa encosta com sanduíches e limonada que Rosa lhes preparara. A vista estendia-se infinitamente. Amara tinha lama nas calças de ganga e folhas no cabelo. Ethan tinha terra debaixo das unhas. Pareciam uma confusão e sentiam-se perfeitos. Isto é bom, disse Amara, deitando-se na relva. Sim, sim, sem pressão, sem câmaras, apenas isto. Ethan deitou-se ao lado dela. Os ombros tocaram-se. Acima deles, nuvens flutuavam no céu azul. Fico feliz por estares aqui, disse ele. Ela virou a cabeça para o olhar. Eu também. 2 dias depois, a paz deles desfez-se. Ethan estava no escritório a tratar de papelada quando Rosa bateu à porta. O rosto dela parecia preocupado. A sua mãe acabou de chegar, disse ela. Não avisou com antecedência. O estômago de Ethan contraiu-se. Onde está a Amara? No jardim, a fotografar as rosas. Ele encontrou a mãe no terraço da frente, a sair do seu Mercedes. Ela vestia linho branco e óculos de sol enormes. Oliver saiu do banco do passageiro atrás dela. Mãe, o que estás a fazer aqui? Vivian tirou os óculos de sol. A ver como estás. Não me devolveste as chamadas. Porque estou em lua de mel. Lua de mel. Ela disse a palavra como se soubesse a mal. Ethan, precisamos de falar sobre esta situação. Não há situação. A Amara e eu estamos bem. Estão? Perguntou Oliver. Ele olhou em volta como se fosse o dono do lugar. Parece terrivelmente silencioso para recém-casados. Antes que Ethan pudesse responder, Amara apareceu do lado da casa. Vestia um vestido de verão e sandálias. A máquina fotográfica pendia-lhe do pescoço. Parecia linda e descontraída. Então viu Vivian e Oliver, e a sua expressão fechou-se. Senhora Ward, disse ela educadamente. Oliver não esperava visitas. Claramente, disse Vivian, o tom frio. Olhou Amara de cima a baixo. Que informal. Estamos numa quinta, pareceu apropriado. Os lábios de Vivian apertaram-se numa linha fina. Ethan, podemos falar a sós? Tudo o que quiseres dizer, podes dizer na frente da minha mulher. Os olhos de Vivian faiscaram, mas ela sorriu rigidamente. Muito bem, tenho recebido chamadas toda a semana. Perguntas sobre o casamento, sobre a natureza inesperada da sua noiva. O nome dela é Amara. Estou ciente. A voz de Vivian podia cortar vidro. O que estou a tentar compreender é por que é que Harold se esqueceu de mencionar certos detalhes antes de o arranjo ser finalizado. Amara enrijeceu ao lado de Ethan. Certos detalhes? Não sejas obtusa, querida. Sabes exatamente o que quero dizer. Mãe, Ethan começou, mas Amara deu um passo em frente. A voz dela manteve-se calma, mas havia aço por baixo. Diga o que quer dizer, senhora Ward. Não se esconda atrás de palavras educadas. A máscara de Vivian escorregou. Muito bem. Não és o que esperávamos. Não é o que esta família precisa. A tua origem, a tua aparência complica as coisas. A minha aparência. A mão de Amara apertou a máquina fotográfica. Quer dizer o facto de eu ser negra. Quero dizer que não te enquadras na imagem que cultivamos há gerações. As palavras pairaram no ar como veneno. Ethan sentiu a raiva a crescer no peito, mas antes que pudesse falar, Amara tocou-lhe no braço. Está tudo bem, disse ela baixinho. Depois olhou para Vivian. Lamento não ser o que queria, mas sou o que o seu filho arranjou. Se isso é um problema, resolva-o com Harold, ou resolva-o com o destino, mas não o desconte em mim. Ela virou-se e voltou para dentro de casa. Ethan virou-se para a mãe. Saiam. Ethan, eu disse para saírem. Os dois. Agora. Não sejas dramático, disse Oliver. A tua mãe está apenas a ser realista. Realista? Ela foi cruel. Insultou a minha mulher na minha casa. A voz de Ethan tremeu. Defendi-te perante Harold quando ele me avisou sobre ti. Mas ele tinha razão. Preocupas-te mais com as aparências do que com as pessoas. O rosto de Vivian empalideceu. Como te atreves a falar-me assim? Como te atreves a tratar a Amara assim? Ele apontou para a entrada. Vão-se embora.
Não voltem até conseguirem ser civilizados. Ethan, por favor, disse Vivian, e por um momento ela pareceu quase vulnerável. Estou a tentar proteger-te. Não preciso de proteção da minha própria mulher. Ele afastou-se antes que pudessem responder. Ouviu portas de carro a bater, um motor a ligar, o cascalho a ranger debaixo dos pneus. Ele encontrou Amara no quarto dela, sentada na cama. Ela não estava a chorar, mas as mãos tremiam ligeiramente enquanto apertava a máquina fotográfica. Lamento, disse Ethan da porta. Não lamentes. Ela é tua mãe. Ela ama-te. Isso não desculpa o que ela disse. Amara levantou o olhar. Já lidei com pior. Acredita em mim. A tua mãe está apenas assustada. Ela vê-me como uma ameaça ao mundo dela. Não és uma ameaça. És a minha mulher. Sou? A pergunta foi suave, mas pesada. Estamos casados há 3 dias, Ethan. Mal nos conhecemos, e a tua família já me odeia. Eles não te odeiam. Eles são apenas... Ele procurou as palavras. De mente estreita, com medo da mudança. Talvez... Amara levantou-se. Mas precisamos de ser realistas. Esta vai ser a nossa vida. Pessoas a julgar, a sussurrar. Os amigos da tua mãe, os teus parceiros de negócios, todos no teu círculo, vão ver-me como a escolha errada. Então são uns idiotas. Ela sorriu ligeiramente. Obrigada, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Ethan atravessou o quarto. Ficou em frente dela, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Lamento não a ter parado mais cedo. Devia ter cortado o mal pela raiz assim que ela começou. Fizeste bem. Não, eu paralisei. Apenas por 1 segundo, mas paralisei. Ele encontrou o olhar dela. Não farei isso novamente, prometo. Amara estudou o rosto dele, depois anuiu. Ok. Naquela noite, havia um pequeno jantar planeado. Distribuidores de vinho locais e investidores que tinham sido agendados semanas antes. Ethan tinha se esquecido completamente. Podemos cancelar, disse ele a Amara enquanto se vestiam. Não, devemos ir. Ela ajustou o vestido no espelho. Escolhera algo simples e elegante. Azul escuro que fazia a sua pele brilhar. Não me vou esconder só porque a tua mãe foi rude. O jantar realizou-se no espaço de eventos da quinta. Cerca de 30 pessoas conviveram com copos de vinho e pequenos pratos. Ethan e Amara entraram juntos. As conversas morreram. As pessoas olharam fixamente. Vivian estava perto do bar, a ser o centro das atenções com várias senhoras mais velhas. Os olhos dela fixaram-se em Amara. O olhar que ela deu podia ter congelado o vinho. Vamos acabar com isto, murmurou Amara. Eles percorreram a sala. Apertaram mãos. Fizeram conversa de circunstância. A maioria das pessoas foi educada, mas distante. Algumas eram genuinamente afetuosas. Um senhor mais velho felicitou Ethan sinceramente e disse a Amara que era encantadora, mas a presença de Vivian envenenava o ar. Ela fazia comentários altos o suficiente para serem ouvidos. Observações sobre escolhas inesperadas e casamentos modernos que gotejavam desprezo. Ethan sentia a mandíbula apertar-se ainda mais a cada uma. O jantar foi servido. Sentaram-se à mesa principal. Vivian posicionou-se na extremidade oposta, o mais longe possível de Amara. Durante a refeição, a voz de Vivian ecoou pela mesa. Estava a contar a Margarida sobre os casamentos tradicionais da família Ward. Como sempre, mantivemos certos padrões. Padrões? Alguém perguntou. Ah, sabe, partidas apropriadas, pessoas de origens semelhantes que entendem o nosso mundo. Ela sorriu docemente para Amara. Claro, os tempos mudam. Nem sempre para melhor. O garfo de Amara parou a meio caminho da boca. Ela pousou-o cuidadosamente. Ethan levantou-se. A sua cadeira arrastou-se ruidosamente no chão. Com licença, disse ele, a voz cortando o burburinho. Preciso de dizer algo. A sala ficou em silêncio. A minha mãe parece ter algumas preocupações sobre o meu casamento, continuou Ethan. Permitam-me que as aborde publicamente para que não haja confusão. O rosto de Vivian empalideceu. Ethan, senta-te. Não. Ele olhou em volta da sala. Casei com a Amara porque Harold Collins, um dos homens mais íntegros que conheço, acreditou que éramos compatíveis. Confio plenamente no seu julgamento. Mais do que isso, passei os últimos dias a conhecer a minha mulher. Ela é talentosa, gentil, inteligente e elegante sob uma pressão que quebraria a maioria das pessoas.
Ele virou-se para Amara. Os olhos dela estavam arregalados. Qualquer pessoa que tenha um problema com o meu casamento pode vir falar diretamente comigo, disse Ethan. Mas entendam isto. A Amara é a minha mulher. Ela faz parte desta família agora. Merece respeito. Se não lhes podem dar isso, ali está a porta. Silêncio completo. Então, uma pessoa começou a aplaudir. O senhor mais velho de antes. Outros juntaram-se lentamente. Em segundos, a maioria da sala aplaudia. O rosto de Vivian ficou vermelho. Ela agarrou a mala e saiu. Oliver seguiu, a sorrir de lado para Ethan ao passar. Jogada audaciosa, primo. Vamos ver quanto tempo dura. Mais tarde naquela noite, Ethan e Amara passearam pela quinta sob as luzes de fada que Marco tinha estendido entre as videiras. A música flutuava da casa principal, onde a festa continuava sem eles. Não tinhas de fazer aquilo, disse Amara. Sim, tinha. A tua mãe vai ficar furiosa. Que fique furiosa. Ele parou de andar e virou-se para ela. Desculpa. Por antes, quando ela chegou, devia ter te defendido imediatamente. Estavas em choque. Eu percebo. Isso não é desculpa. Ele pegou na mão dela. Disseste que querias alguém que te visse de verdade. Estou a tentar, Amara. Sei que mal nos conhecemos. Sei que toda esta situação é bizarra, mas estou a tentar. Ela olhou para as suas mãos unidas. Eu sei que sim. Começaram a andar de novo. As luzes de fada envolviam tudo num brilho suave. Acima deles, as estrelas espalhavam-se pelo céu. Diz-me algo verdadeiro, disse Ethan. Algo que nunca tenhas contado a ninguém. Amara ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente disse, tenho medo. De quê? Disto. De nós. De querer que isto funcione e que se desmorone de qualquer maneira. Ela parou de andar. Depois do meu ex, prometi a mim mesma que não arriscaria o meu coração de novo, que manteria as coisas seguras e controladas. Mas tu, ela abanou a cabeça, tu fazes-me querer tentar, e isso aterroriza-me. O peito de Ethan apertou-se. Eu também tenho medo. Sim? Sim. Passei a vida toda a tentar ser o que toda a gente queria, o filho perfeito, o empresário perfeito. Nunca apenas eu. Ele apertou a mão dela. Mas perto de ti, não sinto que tenha de atuar. Posso ser apenas o Ethan. Isso é aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. Amara olhou para ele. As luzes de fada refletiam-se nos olhos dela. O que estamos a fazer? Ela sussurrou. Não sei, mas quero descobrir. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Em vez disso, ergueu-se nas pontas dos pés para o encontrar. O segundo beijo deles não foi nada como o primeiro. Este não era para câmaras ou multidões. Era apenas deles. Suave e hesitante e real. Quando se afastaram, Amara estava a sorrir. Ok, disse ela. Ok? Vamos tentar. Vamos ver o que isto é. O coração de Ethan parecia que ia explodir. Sim? Sim. Ela riu. O destino deu-se a muito trabalho para nos juntar. Podemos muito bem ver onde isto vai dar. Voltaram para a casa de mãos dadas. Pela primeira vez desde o casamento, o futuro parecia menos um fardo e mais uma possibilidade. Na manhã seguinte, tudo começou na perfeição. Depois, tudo se desmoronou. Ethan acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens de texto. Chamadas perdidas. Notificações de e-mail a acumularem-se. Ele pegou no telemóvel e viu o nome de Oliver. Depois o da mãe. Depois números que não reconhecia. Abriu as mensagens e sentiu o estômago apertar. Fotos. Alguém tinha divulgado fotos do casamento e da quinta, mas tinham sido editadas, com legendas, feitas para fazer Amara parecer uma espécie de caça-fortunas que o tinha encurralado. Uma manchete dizia, a noiva misteriosa do herdeiro da adega. O que procura ela realmente? Outra, por dentro do chocante casamento arranjado, que agita a alta sociedade portuguesa. As fotos mostravam Amara a rir na recepção, mas a legenda chamava-lhe charme calculado. Uma mostrava-a com a máquina fotográfica na quinta, descrita como já a catalogar bens. Era cruel, deliberado, feito para a fazer parecer manipuladora. As mãos de Ethan tremiam enquanto ele lia tudo. O telemóvel tocou. Um jornalista. Ele recusou a chamada. Outra chamada chegou imediatamente. Ele desligou o telemóvel. Encontrou Amara na cozinha com Rosa. Estavam a rir de algo. Ela parecia tão feliz.
Depois viu a cara dele. O que se passa? Ele mostrou-lhe o telemóvel. A felicidade esvaiu-se da sua expressão. Ela pegou no telemóvel e leu em silêncio. O seu rosto ficou cuidadosamente inexpressivo. Aquela máscara que usara no casamento. Amara, está tudo bem, disse ela, devolvendo o telemóvel. Não está tudo bem. Isto é o Oliver. Talvez a minha mãe. Não sei, mas vou resolver isto. Como? A sua voz estava monótona. Lançar um comunicado. Isso só vai piorar. Negar. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Rosa olhou entre eles, preocupada. Desculpou-se discretamente. Vou ligar ao Harold, disse Ethan. Ele saberá o que fazer. O Harold não consegue resolver isto. Ninguém consegue. Amara cruzou os braços em torno de si. Era disto que tinha medo. Ser transformada numa história. Num problema a resolver. Não és um problema, essas pessoas estão a mentir. Mas elas estão por aí. E mais virão. Ela encontrou o olhar dele. Consegues lidar com isso? A sério? Porque só vai piorar. Consigo lidar com tudo se estivermos juntos. Um jornalista bateu à porta da rua. Depois outro. Rosa mandou-os ir embora, mas eles permaneceram na propriedade, com as câmaras prontas. O telemóvel de Ethan vibrou com uma nova chamada, embora ele o tivesse desligado. Alguém tinha conseguido o seu outro número. Um jornalista diferente a pedir uma entrevista. Naquela tarde, tinham uma entrevista marcada com uma revista da indústria vinícola. Tinha sido combinada semanas antes do casamento. O jornalista chegou com perguntas que nada tinham a ver com vinho e tudo a ver com o casamento deles. É verdade que o casamento foi arranjado para unir interesses comerciais? O que diz aos críticos que questionam a autenticidade da vossa relação? Sr. Ward, sabia do passado da sua noiva antes da cerimônia? Ethan tentou responder diplomaticamente. Manter a profissionalismo, proteger Amara. Mas depois o jornalista perguntou, ama a sua esposa? Ethan congelou. Foi apenas um segundo. Talvez 2. Mas nessa hesitação tudo mudou. Claro, disse ele finalmente. Estamos a construir algo real. Mas o estrago estava feito. Ele hesitou. Em câmara. Quando lhe perguntaram se amava a sua esposa. O jornalista sorriu como um tubarão. Naquela noite, Amara ficou calada durante o jantar. Ela empurrava a comida no prato. Mal falou. Fala comigo, disse Ethan. O que queres que eu diga? Qualquer coisa. Grita comigo. Diz-me que fiz asneira. Fizeste asneira, sim. A sua voz era suave, mas mordaz. Quando ele perguntou se me amavas, congelaste. Amara, eu não quis. Eu sei que não quiseste. Esse é o problema. Ela pousou o garfo. Não estamos apaixonados, Ethan. Estamos a tentar. Estamos a ter esperança. Mas ainda não chegamos lá. E quando as pessoas perguntam, quando insistem, nem sequer consegues fingir de forma convincente. Não sou bom a mentir. Não estou a pedir-te para mentir. Estou a pedir-te para... Ela parou. Abanou a cabeça. Não sei o que estou a pedir. Isto é impossível. Não é impossível. Não é? Ela olhou para ele e os seus olhos estavam cansados. A tua família odeia-me. A imprensa está a transformar-me numa vilã. Tu nem sequer consegues dizer a um jornalista que me amas sem hesitar. O que estamos a fazer? Estamos a tentar. Como disseste. Estamos a ver onde isto vai dar. Talvez não devêssemos. As palavras pairaram entre eles como um muro. Ethan sentiu o pânico a subir no peito. Não digas isso. Por que não, ser honesto? Terias me escolhido? Se isto não tivesse sido arranjado, se me tivesses visto na rua ou numa festa, terias sequer olhado 2 vezes? A pergunta atingiu-o como um golpe físico, porque ambos sabiam a resposta. Isso não é justo, disse Ethan, mas é verdade. Amara levantou-se. Estou cansada, Ethan. Estou cansada de lutar. Cansada de ser o problema que todos têm de contornar. Cansada de me perguntar se me estás a defender porque queres ou porque te sentes obrigado. Eu quero, meu Deus, Amara, eu quero. Então por que hesitaste? A voz dela quebrou. Por que não podias simplesmente dizer que me amas? Por que estou apavorado? As palavras explodiram dele. Porque estou a apaixonar-me por ti e isso assusta-me horrores. Porque se eu disser que te amo e isto se desmoronar, não sei como vou sobreviver a isso. Silêncio. Os olhos de Amara brilharam. Não consigo fazer isto. Sim, consegues. Nós conseguimos. Ela abanou a cabeça. Preciso de algum espaço. Tempo para pensar. Amara, por favor. Ela subiu as escadas. Ele ouviu a porta dela fechar. Não um estrondo.
Apenas um clique suave e final. Ethan sentou-se à mesa sozinho. Lá fora, a vinha estendia-se na escuridão. Cá dentro, tudo parecia estar a desmoronar-se. Na manhã seguinte, Ethan acordou numa casa vazia. Encontrou Rosa na cozinha, com o rosto triste. Ela saiu cedo, disse Rosa baixinho. Pediu-me para chamar um táxi. Voltou para a cidade. Ela disse alguma coisa? Apenas obrigada. Rosa hesitou. Ela disse que precisava de descobrir quem era antes de poder ser esposa de alguém. Ethan sentiu como se o chão lhe tivesse fugido debaixo dos pés. Ele caminhou pela casa, pela vinha. Cada canto lembrava-lhe Amara, o riso dela ecoando entre as videiras, a câmara dela a clicar, a mão dela na dele sob as luzes de fada. Ele tinha rezado por uma noiva loira, e o destino deu-lhe muito mais. Deu-lhe alguém que o desafiava, que o via e que o fazia querer ser melhor. E ele deixou-a ir embora. O telemóvel dele tocou. A mãe dele. Ethan, querido, ouvi dizer que ela se foi. É para o melhor, realmente. Ele desligou. Ela ligou de volta imediatamente. Ele recusou. Depois, Harold ligou. Ela está segura, disse Harold sem rodeios. Está a ficar com a amiga Gina. Perdia? Perguntou Ethan. A sua voz soava quebrada. Não sei, meu filho. Perdeste? Diz-me o que fazer. Não te posso dizer isso, mas posso dizer-te isto. Amara não precisa de grandes gestos. Ela precisa de saber que a vez realmente, não como uma esposa ou um arranjo ou um problema a resolver, como Amara. Depois de a chamada terminar, Ethan ficou na vinha vazia e tomou uma decisão. Não ia deixar que isto acabasse. Não assim. Não sem uma luta. Amara tinha dito para provar com o tempo, não com palavras. Então era exatamente isso que ele faria. A vinha parecia oca sem ela. Ethan passou o primeiro dia a vaguear. Passou pelo local onde ela tinha ficado presa na lama. Pela encosta onde tinham comido sanduíches. Pelas luzes de fada que ainda pendiam entre as videiras. Cada memória cortava como vidro. Rosa tentou alimentá-lo. Marco apareceu com sopa. Ethan mal provou alguma coisa. Naquela noite, a mãe dele ligou novamente. Ele deixou que fosse para o correio de voz. Ela deixou uma longa mensagem sobre como isto era provavelmente para o melhor e que eles poderiam encontrar alguém mais adequado. Ele apagou-a sem ouvir tudo. Oliver enviou uma mensagem. Eu disse-te que não ia durar. Minimiza as perdas. Ethan bloqueou o número dele. A única pessoa de quem ele queria ter notícias era a única pessoa que não ligava. No segundo dia, Ethan foi de carro até a cidade. Precisava de sair de casa antes que as paredes se fechassem completamente sobre ele. Encontrou-se numa cafetaria que Amara tinha mencionado uma vez. Ela tinha dito que tinha os melhores croissants com canela da costa. Ele pediu um e sentou-se à janela. Tinha um gosto a pó na boca. Uma mulher na mesa ao lado estava a olhar para o telemóvel. Ele vislumbrou o ecrã. Mais artigos sobre ele e Amara. As manchetes tinham piorado. O casamento mais embaraçoso da sociedade desmorona-se em dias. O que aconteceu realmente na vinha Ward? O telemóvel dele vibrou. Harold, como te aguentas? Perguntou o homem mais velho. Não me aguento. Bom, isso significa que te importas. Ethan quase riu. Isso é suposto fazer-me sentir melhor? Significa que estás no sítio certo para resolver isto. Harold fez uma pausa. Já tentaste ligar-lhe? 10 vezes. Ela não atende. Então para de ligar. Faz algo que importe. Como o quê? Descobre, meu filho. És inteligente. Usa a cabeça. Melhor ainda, usa o coração. A chamada terminou. Ethan sentou-se ali por muito tempo, a olhar para o seu café frio. À sua volta, as pessoas viviam vidas normais. Pediam bebidas. Riam com amigos. Ninguém olhava para ele 2 vezes. Depois viu um flyer no quadro de avisos junto à porta. Inauguração da galeria. Rostos de honestidade. Fotógrafa. Amara Collins. Sexta-feira, 19 horas. Galeria Morrison, São Francisco. O coração dele deu um salto. Era na noite seguinte. Ele pegou no flyer e estudou-o. Havia uma pequena fotografia de Amara no canto. Ela estava a sorrir para a câmara, confiante e bonita. Era isto. Era assim que a veria novamente. Ethan passou o dia seguinte a preparar-se. Conduziu até a cidade naquela tarde. Fez o check-in num hotel perto da galeria. Tomou banho. Trocou de roupa 3 vezes. Decidiu-se por algo simples. Calças de ganga escuras,
uma camisa branca de botões, um blazer. Olhou-se ao espelho. Parecia apavorado. Consegues fazer isto? Disse ao seu reflexo. O seu reflexo não parecia convencido. Às 6h45, caminhou até a galeria. As mãos não paravam de tremer. Tinha comprado flores, mas deixou-as no hotel. Demasiado desesperado. A galeria era moderna e limpa. Paredes brancas, chão de betão polido, iluminação suave, já cheia de pessoas a segurar copos de vinho e a conversar baixinho. Ethan entrou. A primeira fotografia que viu parou-o completamente. Era ele. Não uma fotografia casual, uma verdadeira fotografia. Arte. Mostrava-o na vinha, a olhar para as videiras ao pôr do sol. O seu perfil sobressaía nítido contra a luz dourada. Ele parecia pensativo, quase triste. Não se lembrava de ela a ter tirado. A placa com o título dizia Herança. Ele moveu-se para a fotografia seguinte, depois para a próxima. Toda a coleção chamava-se Rostos de Honestidade. Cada fotografia capturava alguém num momento de verdade pura e desprotegida. Uma mulher idosa a rir até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Um jovem a pedir em casamento na praia, com o coração todo nos olhos. Uma criança a segurar uma flor moribunda como se fosse um tesouro. Depois chegou à peça central. Era enorme, cerca de 1,20 m de largura, montada no centro da galeria onde todos tinham de a ver. Mostrava-o a levantar o véu dela no casamento. O momento estava perfeitamente congelado. O seu rosto mostrava choque, admiração, medo, esperança, tudo o que ele sentira naquele instante em que a viu pela primeira vez. E Amara, agora visível sem o véu, parecia calma, bonita e paciente. O título por baixo fez a garganta dele apertar. O momento em que fui visto. Ele ficou ali a olhar para ela. As pessoas moviam-se à sua volta, a falar sobre composição e iluminação. Eles não entendiam. Aquilo não era apenas uma fotografia, era a verdade. Bonito, não é? Ethan virou-se. Uma jovem estava ao lado dele. Tinha o cabelo ruivo e usava calças de ganga sujas de tinta. Segurava um copo de vinho como se fosse a dona do lugar. Sou a Dina, disse ela, a melhor amiga da Amara. E tu és o marido. Ethan. A boca dele estava seca. Ela está aqui? Na sala de trás, escondida da multidão. Ela fica nervosa nos próprios espetáculos. Dina estudou-o como se ele fosse um espécime sob vidro. Tu magoaste-a. Eu sei. Ela chorou durante 2 dias seguidos. Eu quis ir à tua vinha e riscar-te o carro. Sinto muito. Não te desculpes a mim. A voz de Dina era cortante. Mas vou dizer-te isto. Ela não teria chorado se não se importasse. Ela não teria feito aquela fotografia. Ela apontou para a peça central. Se tu não importasses... A esperança reacendeu-se no peito de Ethan. Posso vê-la? Isso depende. Por que estás aqui? Para pedir desculpa. Para lhe dizer... Ele procurou as palavras. Para lhe dizer que ela tinha razão. Sobre tudo. E para pedir uma oportunidade de provar que posso ser melhor. Dina olhou para ele por um longo momento. Depois acenou com a cabeça na direção de uma porta na parte de trás da galeria. Ela está lá. Não estragues isto. Ethan atravessou a multidão. O coração dele batia tão forte que ele pensou que todos deviam ouvir. Chegou à porta. Respirou fundo. Bateu. Entra, chamou a voz de Amara. Ele abriu a porta. Ela estava de costas para ele, a ajustar algo numa prateleira. Usava um vestido preto simples e saltos. O cabelo estava preso, mostrando a linha elegante do pescoço. Dina, eu disse-te que preciso de mais 5 minutos antes de eu... Ela virou-se. Viu-o. Congelou. Olá, disse Ethan. A mão de Amara foi para a garganta. O que estás a fazer aqui? Vi o flyer. Numa cafetaria. Ele ficou junto à porta, dando-lhe espaço. Precisava de te ver. Ethan, eu não acho que... Por favor, deixa-me só dizer uma coisa. Depois vou-me embora, se quiseres. Ela estudou o rosto dele. Depois acenou lentamente. Ethan respirou fundo. Vi as tuas fotografias, todas elas, mas especialmente a nossa. No casamento. Aquilo era privado. Não devia ter exposto sem perguntar. Não, fico feliz por o teres feito. Ele aproximou-se. Porque mostra a verdade. O momento em que tudo mudou para mim. Quando te vi e percebi que o destino me tinha dado algo que eu não sabia que precisava. Os olhos de Amara brilharam. Ethan, eu fiz asneira.
na entrevista, quando hesitei. Mas não porque não me importo contigo, porque me importo demasiado, porque estava a apaixonar-me e isso assustava-me. Ele aproximou-se ainda mais. Perguntaste se eu te teria escolhido, se te tivesse visto numa festa ou na rua. A verdade? Não sei. O velho eu talvez não, mas o homem que estou a tornar-me por tua causa, ele vê-te, ele escolhe-te, todas as vezes. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Não pode simplesmente dizer coisas assim. Por que não? São verdadeiras. Ele meteu a mão no casaco e tirou o telemóvel. Desliguei o número da minha mãe. Bloqueei o Oliver. Disse a todos na vinha que és a minha esposa e que precisam de respeitar isso ou ir-se embora. Ele mostrou-lhe o telemóvel como prova. Acabei com o deixar que outras pessoas decidam como a minha vida deve ser. Isso não é suficiente. As palavras não são suficientes. Eu sei. É por isso que estou a pedir tempo. Deixa-me provar. O tempo que for preciso. Ele parou a poucos metros dela, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Disseste para provar com o tempo, não com palavras. Então dá-me esse tempo. Por favor. Amara limpou os olhos. A maquilhagem dela borrou ligeiramente. Ela parecia vulnerável e forte ao mesmo tempo. Estava tão assustada, sussurrou, quando vi aqueles artigos. Quando hesitaste. Pensei que isto era como antes. Outro homem que escolheria o seu conforto em vez de me escolher a mim. Eu não sou ele, eu não sou o teu ex. Sou apenas um tipo que teve a sorte de casar com alguém demasiado boa para ele. Ele sorriu ligeiramente. Mesmo que tenha sido preciso um casamento arranjado para que acontecesse. Ela riu. Saiu meio soluço, meio divertimento genuíno. Demasiado boa para ele? Completamente. Já te viste? És brilhante, talentosa e corajosa. Entraste na confusão da minha família e lidaste com isso com mais elegância do que eles mereciam. Eu fugi. Tu protegeste-te. Isso não é a mesma coisa. Ele estendeu a mão. Volta. Não para a vinha, se não quiseres. Não para a minha família. Apenas volta para mim. Vamos resolver isto juntos. Amara olhou para a mão dele. Depois, para o rosto dele. E se não funcionar? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos demos uma verdadeira oportunidade ao destino. Ela mordeu o lábio. A mão dela levantou-se ligeiramente. Depois baixou. Preciso de pensar, disse ela finalmente. A desilusão abateu-se sobre ele, mas ele assentiu. Ok, entendo. Mas ela respirou fundo. Andas comigo? Depois do espetáculo? Há um pontão ali perto. Podíamos conversar mais. A esperança acendeu-se de novo. Sim, sim. Gostaria disso. Uma batida na porta fez ambos sobressaltar. Dina enfiou a cabeça lá dentro. Desculpa interromper, mas as pessoas estão a perguntar pela artista. Ela olhou entre eles. Está tudo bem? Amara assentiu. Sim, está tudo bem. Então sai daqui e aceita os teus elogios. Mereceste-os. A exposição na galeria foi um sucesso. As pessoas adoraram o trabalho de Amara. Rodearam-na, fazendo perguntas sobre técnica e inspiração. Ela respondeu pacientemente, profissionalmente. Ethan ficou em segundo plano a observar. Ele viu como ela se iluminava quando falava de fotografia, como se tornava apaixonada a discutir luz e sombra e verdade. Um casal mais velho parou para falar com ela sobre a peça central. É deslumbrante, disse a mulher, a emoção nos seus rostos. Vê-se o momento exato em que realmente se viram um ao outro. Obrigada, disse Amara suavemente. Eles ainda estão juntos? O casal, os olhos de Amara, encontraram Ethan do outro lado da sala. Ainda não sei. Mas espero que sim. A honestidade na voz dela apertou-lhe o peito. Depois de uma hora, a multidão começou a diminuir. Dina afugentou os últimos convidados que ainda se demoravam. Abraçou Amara com força. Fizeste um bom trabalho, querida. Muito bom mesmo. Ela olhou para Ethan. Não fiques até muito tarde. E liga-me se precisares de alguma coisa. Ligarei. Obrigada, Dina. Depois, ficaram apenas Ethan e Amara na galeria silenciosa, rodeados de fotografias de momentos honestos. Pronta? Perguntou ela. Sim. O pontão estendia-se pela Baía de São Francisco. As luzes da cidade refletiam-se na água escura. Uma brisa fresca trazia o cheiro a sal, peixe e vida urbana. Eles caminharam lado a lado. Não se tocavam, mas estavam perto o suficiente para que os braços ocasionalmente se roçassem. Conta-me sobre depois de eu ter saído, disse Amara.
O que aconteceu na vinha? Ethan contou-lhe tudo. As chamadas da mãe, as mensagens do Oliver, a forma como Rosa e Marco tinham tentado cuidar dele, embora ele mal comesse, como cada canto da vinha lhe lembrava ela. Fui de carro àquela cafetaria que mencionaste, disse ele. Aquela com os croissants com canela. Experimentaste um? Sim, estava bom. Mas teria sido melhor contigo lá. Chegaram ao fim do pontão e pararam. Encostaram-se ao corrimão. As ondas batiam contra os pilares de madeira lá embaixo. Fiquei zangada no início, admitiu Amara, depois de ter saído. Zangada contigo por hesitares, com a tua família por ser cruel, comigo mesma por ter esperado que isto pudesse funcionar. Não te culpo, mas depois a Dina disse algo que me ficou na cabeça. Ela disse que eu te estava a julgar por seres humano, por estares assustado, como se eu também não estivesse assustada. Amara virou-se para olhá-lo. Nós ambos entramos nisto apavorados, mas estávamos a começar a encontrar algo real, e no segundo em que ficou difícil, eu fugi. Tinhas todo o direito de o fazer, talvez, mas não era justo esperar que fosses perfeito quando eu também não era. Ela fez uma pausa. Revelei aquela fotografia nossa, a do casamento. Passei horas no quarto escuro, a olhar para os nossos rostos, e percebi algo. Ambos nos estávamos a ver pela primeira vez naquele momento, ambos apavorados e esperançosos e honestos. A garganta de Ethan apertou. Foi assim que o chamaste. O momento em que fui visto. Porque foi isso mesmo, para ambos. Ela virou-se para ele completamente. Não preciso que sejas perfeito, Ethan. Preciso que sejas honesto, mesmo quando é complicado, mesmo quando não tens as palavras certas. Posso fazer isso? Podes. A sério. Mesmo quando a tua mãe liga, mesmo quando o Oliver causa problemas, mesmo quando as pessoas da alta sociedade sussurram, sim, ele encontrou o olhar dela, porque nenhum deles importa comparado contigo. Aprendi isso da maneira mais difícil. Amara sorriu ligeiramente. Aí a hesitação. Na entrevista, vais hesitar novamente quando alguém perguntar se me amas? O coração dele batia forte. Este era o momento. A pergunta que os tinha separado antes. Não, disse ele firmemente. Porque eu amo-te. Acho que comecei a apaixonar-me no momento em que me acalmaste durante os votos. E tenho me apaixonado desde então. Ele pegou na mão dela. Eu amo a forma como vês beleza em tudo. Como te ris das piadas péssimas do Marco. Como não tens medo de me dares na cabeça quando estou a ser estúpido. Amo a tua força e a tua bondade e a forma como me fazes querer ser melhor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ethan, sei que é rápido. Sei que mal nos conhecemos. Mas também sei que isto parece certo de uma forma que mais nada na minha vida alguma vez fez. Ele apertou a mão dela. Então não vou hesitar novamente. Eu amo-te. E continuarei a dizê-lo, até acreditares em mim. Amara soltou um riso trêmulo. Eu acredito em ti. Sim? Sim. Ela aproximou-se. Porque eu também te amo. Embora seja aterrorizante. Embora tenhamos 1 milhão de coisas para resolver. Eu amo-te. Ele puxou-a para os braços. Ela abraçou-o, com o rosto pressionado contra o peito dele. Ficaram ali abraçados enquanto as luzes da cidade brilhavam à sua volta. E agora? Perguntou Ethan no cabelo dela. Agora tentamos de novo. A sério desta vez. De volta à vinha? Ainda não. Ela afastou-se para olhá-lo. Preciso de mais alguns dias para terminar algum trabalho aqui. E tu precisas de falar com a tua mãe. Falar mesmo com ela. Definir limites. Posso fazer isso. E precisamos de fazer isto de forma diferente, sem pressa, sem fingir que tudo é perfeito. Apenas honesto. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, concordou ele. A começar agora mesmo. Ela sorriu. E quanto a agora mesmo? Agora mesmo, quero beijar a minha esposa. Se estiver tudo bem, mais do que bem. Ele beijou-a, lento e profundo e cheio de promessas. À sua volta, a cidade fervilhava de vida. Mas naquele momento, eram só os dois. Duas pessoas que o destino unira e que escolhiam ficar juntas por amor. Quando finalmente se afastaram, Amara encostou a testa à dele. Leva-me para jantar, disse ela. Um sítio com má iluminação e comida medíocre. Nada de sítios chiques. Nada de espetáculos. Conheço o sítio perfeito. Caminharam de volta pelo cais, de mãos dadas, em direção ao que viesse a seguir. 5 dias depois, Ethan estava parado em frente à casa da mãe, no porto.
O edifício era elegante, caro, tudo arranjado na perfeição. As mãos suavam-lhe. Amara apertou-lhe a mão. Tu consegues. Vens comigo? Não. Isto é algo que precisas de fazer sozinho. Beijou-lhe a bochecha. Mas estarei à tua espera na cafetaria da esquina, o tempo que for preciso. Ele viu-a afastar-se, depois subiu os degraus e tocou a campainha. A mãe abriu a porta. Pareceu surpreendida. Depois, cautelosa. Ethan, não te esperava. Posso entrar? Ela hesitou. Depois fez-se de lado. A sala de estar estava exatamente como ele se lembrava. Antiguidades e obras de arte. Tudo perfeito e frio. Sentaram-se frente a frente. Vivian serviu chá que nenhum dos dois beberia. Vim para estabelecer algumas regras básicas, disse Ethan. A sobrancelha da mãe arqueou-se. Regras básicas? Sobre o meu casamento. Sobre a Amara. Sobre como isto vai funcionar daqui para a frente. Ethan, se isto é sobre os meus comentários na quinta, é sobre tudo. O casamento, o copo d'água, o jantar, as chamadas telefônicas. Manteve a voz firme. Não tens de gostar das minhas escolhas, mãe, mas tens de as respeitar. Eu sou a tua mãe. Estou a tentar proteger-te. De quê? De ser feliz? Ele inclinou-se para a frente. A Amara faz-me feliz. Ela vê-me, o verdadeiro eu, não o herdeiro dos Ward, não o dono da adega, apenas o Ethan. O rosto de Vivian contraiu-se. Aquela miúda não entende o nosso mundo. O nome dela é Amara. E talvez isso seja bom. Talvez o nosso mundo precise de alguém que não o entenda, que o desafie. Estás a deitar fora tudo o que o teu pai construiu. As palavras atingiram-no como uma bofetada. Ethan respirou fundo. O pai gostaria dela, disse ele baixinho. Ele sempre dizia que os melhores vinhos vinham das videiras que as pessoas ignoravam. Aquelas que não pareciam perfeitas, mas tinham mais caráter. Encontrou os olhos da mãe. A Amara não é o que esperavas, mas é o que eu preciso. E se não consegues aceitar isso, então lamento. Mas eu escolho-a a ela. O silêncio preencheu a sala. Vivian olhou para as mãos. Quando falou, a voz era mais pequena. Depois da morte do teu pai, fiquei aterrorizada. Aterrorizada por perder o controlo, por perder o nosso lugar na sociedade, por perder-te a ti. Ela finalmente olhou para cima. Pensei que se pudesse controlar tudo, com quem casavas, o que as pessoas pensavam de nós, então nada mais me poderia ser tirado. Mãe, deixa-me terminar. Ela respirou fundo. Mas eu estava errada. Estive tão focada em proteger a imagem da nossa família que me esqueci da família real. De ti. Os olhos dela brilhavam. Lamento, Ethan. Pelo que disse a Amara, por tentar forçar uma anulação, por tudo. Ethan sentiu algo soltar-se no peito. Obrigado. Não sei se consigo ser o que tu queres que eu seja, mas posso tentar, se me deixares. Vou deixar, mas precisas de pedir desculpa a Amara, cara a cara, e ser sincera. Vivian acenou lentamente com a cabeça. Posso fazer isso. Ficaram ali por um momento, não se abraçando, não totalmente confortáveis, mas era um começo. Ela está à minha espera, disse Ethan finalmente, na cafetaria da esquina. Trazê-la de volta para cá. O quê? Trazê-la de volta. Deixa-me pedir desculpa agora, enquanto tenho coragem. Vivian levantou-se. Por favor. Ethan hesitou. Depois acenou. Está bem. Volto já. Encontrou Amara na cafetaria, sentada junto à janela com um livro. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Foi rápido, disse ela. Ela quer ver-te para pedir desculpa. Os olhos de Amara arregalaram-se. Agora, se estiveres pronta. Sem pressão se não estiveres. Ela fechou o livro. Levantou-se. Alisou o vestido. Vamos a isso. Caminharam de volta para a casa juntos. A mãe esperava à porta. Amara, disse Vivian. A voz era formal, mas não fria. Obrigada por teres vindo. Senhora Ward. Entraram. Sentaram-se na sala de estar perfeita. Vivian serviu chá fresco. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Devo-te um pedido de desculpas, disse Vivian finalmente. O que disse na quinta foi cruel e errado. Não merecias isso, especialmente não na tua própria casa. Amara ouviu em silêncio. Passei tantos anos a tentar controlar tudo, continuou Vivian. A tentar proteger o que o meu marido construiu, mas perdi de vista o que realmente importa. Magoei-te no processo, e por isso lamento verdadeiramente. Obrigada por dizeres isso, disse Amara suavemente. Não espero que me perdoes imediatamente.
mas espero que com o tempo possamos recomeçar. Amara olhou para Ethan. Ele acenou ligeiramente com a cabeça, a encorajar, mas sem pressionar. Ela virou-se para Vivian. Gostaria disso. Recomeçar soa bem. Os ombros de Vivian caíram com alívio. Tenho algo para ti. Espera aqui. Ela saiu da sala. Voltou um momento depois com uma pequena caixa de madeira. Isto era da avó do Ethan, disse Vivian, abrindo-a. Lá dentro estava uma delicada pulseira de ouro com pequenas flores esculpidas em cada elo. Ela usava-a todos os dias, mesmo quando trabalhava no jardim, mesmo no fim. Estendeu-a a Amara. Acho que ela gostaria que tu a tivesses. A mão de Amara tremeu ao pegar na pulseira. Senhora Ward, eu não posso... Podes. E por favor, chama-me Vivian. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amara. Ethan ajudou-a a apertar a pulseira no pulso. Brilhou a luz, delicada e bela. Obrigada, sussurrou Amara. Ficaram por mais 1 hora, conversando cuidadosamente no início. Depois, mais naturalmente. Vivian perguntou sobre a fotografia de Amara. Amara perguntou sobre a infância de Ethan. Quando partiram, algo tinha mudado. Não perfeito, não totalmente curado, mas melhor. Na rua, Amara olhou para a pulseira no pulso. Aquilo foi corajoso, disse ela. O que fizeste lá dentro? Assim como aceitar o pedido de desculpas dela. Ela magoou-me. Eu sei. Mas ela está a tentar. Isso importa. Amara pegou na mão dele. E agora? Agora? Ethan sorriu. Agora vou mostrar-te algo em que tenho estado a trabalhar. Seguiram para norte. De volta para a quinta. O sol pôs-se enquanto viajavam, pintando o céu em cores impossíveis. Para onde vamos? Perguntou Amara. Vais ver. Chegaram à quinta ao anoitecer. Mas em vez de irem para a casa principal, Ethan conduziu até um canto afastado da propriedade. Um sítio que Amara não tinha visto antes. Estacionou e levou-a por um caminho de pedra. Lanternas iluminavam o caminho, conduzindo a uma pequena clareira rodeada de videiras. No centro, rosas brancas desabrochavam. Dezenas delas, recém-plantadas. Uma placa de madeira estava entre as flores. Amara aproximou-se para ler. Plantado pelo destino. Ela virou-se para ele, com lágrimas a escorrer. Ethan, queria que tivesses um lugar aqui, disse ele. Algo que fosse teu, algo bonito que nos representasse. Este canto estava negligenciado, cheio de ervas. Mas eu limpei-o, plantei estas rosas, tornei-o novo. Ele aproximou-se. Como tu fizeste por mim. Limpaste todas as velhas expectativas e ajudaste-me a crescer para algo melhor. Amara riu e chorou ao mesmo tempo. Isso é incrivelmente piegas. Eu sei. Adoras? Adoro. Amo-te. Ele puxou-a para perto. Beijou-a entre as rosas brancas, enquanto as estrelas apareciam no céu. Fica, sussurrou ele. Vem para casa. Pensei que nunca ias perguntar. Amara voltou para a quinta numa tarde de terça-feira. Não com alarido ou grandes anúncios, apenas as suas roupas, as suas câmaras e a vontade de tentar. A Rosa chorou lágrimas de alegria quando os viu chegar. O Marco começou imediatamente a cozinhar. Até os trabalhadores da quinta pareciam mais leves, como se toda a propriedade tivesse estado a prender a respiração. Bem-vinda à casa, Sra. Ward, disse Rosa, abraçando Amara com força. Só Amara, por favor. Não, disse Rosa firmemente. És a Sra. Ward. Pertences aqui agora. Aquela primeira noite de regresso pareceu diferente de antes. Jantaram na esplanada, uma simples massa e salada. Nada chique, apenas eles e os sons da noite a assentar sobre as videiras. Quero fazer isto bem, disse Ethan. Com calma, construir algo real. Como é que isso se parece? Perguntou Amara. Não sei. Talvez comecemos por namorar de verdade, mesmo já estando casados, ela riu. Isso é ao contrário. Tudo em nós é ao contrário. Mais vale aceitar. Então eles namoraram. Mais ou menos. Ethan levou-a ao farol que ela mencionara, aquele abandonado na costa. Subiram até ao topo e viram o pôr do sol transformar tudo em ouro, exatamente como ela descrevera. Amara tirou fotos enquanto Ethan a observava trabalhar, fascinado pela forma como ela se movia. Ela levou-o à sua livraria preferida no centro do porto, um sítio minúsculo que cheirava a papel velho e café. Passaram horas a folhear livros, a mostrar um ao outro, a discutir de forma divertida sobre quais gêneros eram os melhores. Cozinharam juntos na cozinha da quinta.
Amara era péssima a cozinhar. Queimava as torradas. Conseguiu, de alguma forma, deixar os ovos mexidos elásticos. Ethan ensinou-a pacientemente, de pé atrás dela ao fogão, as mãos a guiarem as dela. Sou uma desgraça, disse ela, rindo enquanto outra fornada de panquecas saía torta. Tu és perfeita, corrigiu ele. Só não a cozinhar. Fizeram longas caminhadas pela quinta nas primeiras horas da manhã. Amara trazia a câmara. Ethan trazia café numa térmica. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Memórias de infância, sonhos futuros. Coisas bobas como sabores de gelado preferidos e se os cães eram melhores que os gatos. Lentamente, cuidadosamente, construíram uma vida juntos. 3 semanas depois do seu regresso, Oliver apareceu sem avisar. Ethan estava no escritório quando Rosa o foi encontrar. O rosto dela parecia preocupado. O teu primo está aqui. Está a ser difícil. Ethan encontrou Oliver na sala de provas, servindo-se do melhor vinho deles. Parecia presunçoso e bem vestido e completamente à vontade. Primo, disse Oliver. Soube que a mulher voltou. Surpreendido por ela ter aguentado tanto tempo. O que queres, Oliver? Só a passar para ver como estás, para ter a certeza de que não perdeste completamente a cabeça. Ele fez rodar o vinho no copo. A família está preocupada. A mãe, especialmente. A tua mãe não tem poder no meu casamento. Não tem? Ela possui 30% deste lugar. Eu possuo mais 10%. Os votos da família importam, Ethan. Um calafrio percorreu a espinha do Ethan. O que estás a dizer? Estou a dizer que se a tua pequena experiência continuar a prejudicar o nome Ward, pode haver consequências. Reuniões de administração, votos, mudanças na gestão. Não podes fazer isso. Não posso? Oliver pousou o copo. Pensa bem. Todas as amigas da sociedade da tua mãe estão a falar. Os investidores estão a fazer perguntas. Quanto tempo até decidirem que não és apto para gerir as coisas? Antes que Ethan pudesse responder, Amara entrou. Ela tinha estado a fotografar no jardim. A sujidade manchava-lhe as calças de ganga. O cabelo estava despenteado. Parecia bonita e completamente indiferente à presença de Oliver. Oliver, disse ela calmamente, não sabia que estavas de visita. Estou de saída, na verdade. Ele sorriu friamente. Prazer em rever-te, Amara. Espero que estejas a aproveitar o teu tempo aqui. Seja quanto tempo durar. Ele saiu. A ameaça pairava no ar como veneno. Amara aproximou-se de Ethan. O que foi isso? Ele contou-lhe tudo. Sobre as percentagens de propriedade, o conselho familiar, as ameaças veladas de Oliver. Ele está a fazer bluff, disse Amara. Talvez. Mas e se não estiver? Ela pegou-lhe no rosto com as mãos. Fez com que ele a olhasse. Então lidamos com isso, juntos. Eu não vou a lado nenhum, Ethan. Nem por causa do Oliver. Nem por causa de ninguém. Isto pode ficar feio. Já lidei com o feio antes. Ela beijou-o suavemente. Além disso, tens o Harold do teu lado. Ele detém os outros 60% da rede de distribuição de que o Oliver precisa. O teu primo não é tão poderoso quanto pensa. Ethan puxou-a para perto. Quando é que ficaste tão inteligente em negócios? Presto atenção. Ela encostou a cabeça ao peito dele. Além disso, a Dina está a namorar um advogado. Ela tem me dado dicas. Apesar de tudo, ele riu. Naquela noite, Ethan ligou para Harold. O Oliver fez-me uma visita, disse ele. Fez algumas ameaças sobre votos familiares e mudanças de gestão. Harold ficou em silêncio por um momento. Depois riu. Aquele rapaz nunca aprende. Sabias que ele ia tentar algo? Claro. Ele tem tentado minar-te há anos. Este é apenas o seu último movimento. A voz de Harold tornou-se séria. Mas aqui está o que o Oliver não sabe. Tenho estado a reestruturar os acordos comerciais. Desde a semana passada, o Conselho Familiar não tem poder sobre as operações da Quinta sem consentimento unânime, o que inclui o meu voto, e eu voto contigo. Um alívio inundou Ethan. Por que não me disseste? Porque precisavas de te firmar primeiro, de escolher a Amara sem saber que tinhas uma rede de segurança. Harold fez uma pausa. Passaste nesse teste, filho. Agora eu estou do teu lado. Obrigado. Não me agradeças. Apenas ama essa miúda e faz dela feliz. É todo o agradecimento de que preciso. As semanas transformaram-se em meses. O verão deu lugar ao outono. As videiras mudaram de cor, preparando-se para a vindima. O negócio de fotografia da Amara cresceu. Ela montou um pequeno estúdio numa das dependências da Quinta.
Clientes locais vinham para retratos. Ela vendia impressões online. A sua exposição na galeria foi destacada numa revista. Ethan ampliou o restaurante da quinta, atraindo mais visitantes. Realizavam provas de vinho todos os fins de semana. O negócio prosperava. Mas, mais importante, eles prosperavam. Aprenderam os ritmos um do outro. Amara era uma pessoa matinal. Ethan pensava melhor à noite. Ela gostava de trabalhar em completo silêncio. Ele precisava de música. Ela era organizada em demasia. Ele era desorganizado, mas criativo. Às vezes discutiam, pequenas discussões sobre coisas bobas. Quem se esquecera de fechar o portão, se deviam ver um filme ou ir para a cama cedo. Como carregar a máquina de lavar louça corretamente. Mas também aprenderam a lutar de forma justa, sem gritos, sem ir embora zangados. Conversavam sobre as coisas, pediam desculpa quando era preciso, escolhiam-se um ao outro, mesmo quando era difícil. Uma noite de outubro, estavam deitados na cama juntos. De facto, juntos agora, na suíte principal. As portas de sacada estavam abertas, deixando entrar o ar fresco da noite. "Diz-me uma coisa", disse Amara, com a cabeça no peito dele. "O que quiseres." "Estás feliz?" Ethan pensou nisso. "Sim, muito feliz." "E tu?" "Mais do que pensei ser possível." Ela desenhava padrões na sua pele. "Continuo à espera que o outro sapato caia, que algo corra mal." "Nada vai correr mal. Tu não sabes." "Não, mas eu conheço-nos. E sei que conseguimos lidar com o que vier." Ele beijou-lhe o topo da cabeça. "Somos bons nisto, em estarmos juntos." Ela sorriu contra o peito dele. "Sim, somos." Em novembro, Vivian visitou novamente. Mas desta vez foi diferente. Ela telefonou com antecedência. Perguntou educadamente se podia vir almoçar. Trouxe uma tarte caseira. "Estou a tentar ser melhor", explicou ela quando Amara levantou uma sobrancelha para a tarte. "A Rosa tem me dado lições." Almoçaram na esplanada, os três. A conversa ainda era um pouco cautelosa, mas mais calorosa do que antes. "Juntei-me a um grupo de apoio a enlutados", disse Vivian de repente. "Depois da nossa última conversa, percebi que nunca lidei realmente com a perda do teu pai. Eu apenas controlei tudo em vez disso." Ethan esticou a mão pela mesa. Pegou na mão da mãe. "Tenho orgulho de ti, mãe. É difícil falar sobre sentimentos, admitir que estava errada." Ela olhou para Amara. "Mas valeu a pena. Ambos." Os olhos de Amara brilhavam. "Obrigada por tentares." "Devia ter tentado mais cedo." Vivian apertou a mão de Ethan. "Quase perdi o meu filho porque fui demasiado teimosa para mudar." Conversaram durante horas naquele dia, sobre coisas reais. Vivian contou histórias sobre o pai de Ethan. Amara partilhou memórias dos seus pais. Riram e choraram, e lentamente tornaram-se algo parecido com uma família. Antes de Vivian partir, puxou Amara para um lado. "Estava a perguntar-me", disse Vivian hesitantemente, "se talvez quisesse jantar comigo alguma vez, só nós. Talvez eu pudesse conhecer a tua amiga Gina." Amara sorriu. "Gostaria muito." "Bom, porque quero conhecer-te, a verdadeira tu, não apenas como a esposa do Ethan, mas como tu mesma." Naquela noite, Amara chorou nos braços de Ethan, lágrimas de alegria desta vez. "A tua mãe está mesmo a tentar", disse ela. "Sim, está. Achas que vai durar?" "Acho que sim. Ela não é perfeita, mas está a tentar. É tudo o que podemos pedir." Dezembro trouxe chuva e noites frias. A quinta entrou em repouso, a preparar-se para o inverno. Mas dentro da casa principal, calor e vida floresciam. Ethan e Amara começaram a planear uma cerimônia de renovação de votos. Algo pequeno, íntimo, apenas amigos e família mais próximos. "Quero fazer tudo bem desta vez", disse Ethan. "Não arranjado, não forçado. Apenas nós a escolhermos-nos um ao outro." "Na primavera", sugeriu Amara, "quando as rosas florescerem." "Perfeito. Enviar convites. 20 pessoas no total. Harold e a sua esposa, Gina e o seu namorado advogado, Rosa e Marco e a equipa principal da quinta, Vivian. Até Oliver, embora Ethan duvidasse que ele viesse. Amara desenhou a cerimônia ela mesma, simples mas significativa. Votos que eles próprios escreveriam. Leituras de poemas que amavam, nada de produção extravagante, apenas a verdade. Enquanto planeavam, Ethan observava a sua esposa trabalhar.
A forma como mordia o lábio quando se concentrava, como rabiscava nas margens dos cadernos. O suave murmurar de uma melodia quando estava feliz. O quê? Perguntou ela, apanhando-o a olhar. Nada, apenas a pensar como sou sortudo. Piegas, disse ela, mas sorriu. Sou um tipo piegas. Casaste comigo. É tarde demais para reclamar agora. Ela riu e beijou-o. Acho que estou presa a ti. Para sempre. Ele concordou. A primavera chegou devagar. Primeiro pequenos rebentos nas videiras. Depois, polos verdes. Depois flores. As rosas brancas, no seu canto especial, floresceram primeiro. Centenas delas. A clareira inteira cheirava a paraíso. É perfeito, Amara murmurou. Montaram cadeiras em semicírculo à volta das rosas. Penduraram luzes nas árvores. Montaram um pequeno altar feito de troncos trazidos pelo mar e videiras. Na manhã da cerimônia, Ethan acordou antes do amanhecer. Não conseguia dormir. Demasiado excitado, demasiado nervoso. Encontrou Amara na esplanada, a ver o nascer do sol. Vestia um roupão sobre o pijama. O cabelo estava solto. Também não consegues dormir? Perguntou ele. Demasiadas borboletas na barriga. Ela encostou-se a ele enquanto ele a abraçava. É estranho estar nervosa por renovar os votos? Já estamos casados. Não é estranho. Isto parece maior de alguma forma. Mais real. Sim, parece. Ficaram ali enquanto o sol pintava o céu de rosa e dourado. Sem arrependimentos? Perguntou Ethan suavemente. Nenhum único. E tu? Só o de ter rezado por uma noiva loira. Ele virou-a para o encarar. Eu era um idiota. Ela sorriu. Eras humano. Assustado. Isso não tem problema. O destino sabia mais do que eu. O destino geralmente sabe. A cerimônia começou às 4 da tarde. Uma luz dourada filtrava-se pelas árvores. As rosas brancas brilhavam. Os convidados chegaram com roupas casuais de primavera, sem smokings ou vestidos de gala. Apenas elegância confortável. Dina abraçou Amara com força. Estás linda, querida. Amara usava um vestido creme simples, fluido e leve. Flores no cabelo. A pulseira de ouro da avó de Ethan no pulso. Vivian chegou com lágrimas nos olhos. Abraçou o filho. Depois, surpreendentemente, abraçou Amara com a mesma força. Obrigada, sussurrou Vivian, por o amares, por teres sido paciente comigo. Harold oficiou a cerimônia. Estava junto ao altar de troncos e videiras, parecendo distinto e orgulhoso. Estamos aqui hoje, começou ele. Não porque estes dois precisem de casar. Eles já o fizeram. Estamos aqui porque eles estão a escolher-se um ao outro novamente, conscientemente, completamente, com os olhos bem abertos. A música começou. Uma guitarra acústica simples. Rosa tinha ajudado Ethan a planear esta parte. Ethan percorreu o pequeno corredor entre as cadeiras. Parou junto ao altar, com as mãos cruzadas, tentando não chorar já. Depois, Amara apareceu. Ela caminhou sozinha. Ninguém para a entregar, porque ela se entregava livremente. A visão dela roubou-lhe o fôlego. Não por causa do vestido ou das flores, mas por causa do sorriso dela, a alegria no seu rosto, o amor nos seus olhos. Ela chegou ao altar, pegou nas mãos dele. Olá, sussurrou ela. Olá, ele conseguiu dizer. Harold sorriu para ambos. Ethan e Amara escreveram os seus próprios votos. Ethan, gostarias de começar? Ethan respirou fundo. Quando casei contigo pela primeira vez, não sabia o que estava a receber. Eu estava assustado e egoísta e demasiado focado no que pensava querer, em vez do que precisava. Ele apertou as mãos dela. Entraste na minha vida como uma tempestade, bela e poderosa e completamente inesperada. Desafiaste tudo o que eu pensava saber sobre mim, sobre o amor, sobre o que realmente importa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amara. Não sou o mesmo homem que esteve naquela capela há 6 meses, continuou Ethan. Tu mudaste-me, fizeste-me melhor, mais corajoso, mais honesto. E prometo continuar a crescer, a continuar a escolher-te, para te ver, realmente te ver, todos os dias da minha vida. Ele meteu a mão no bolso e tirou um anel. Um novo, ouro simples com um pequeno diamante. Este não é para substituir a tua aliança de casamento, disse ele. É para acompanhar. Um lembrete de que escolhemos isto, de que nos escolhemos um ao outro. Ele deslizou-o para o dedo dela, ao lado da aliança original. Amara enxugou os olhos, respirou fundo. A minha vez?
Harold assentiu. Ethan Ward, às vezes irritas-me. Risos ecoaram pela pequena multidão. És péssimo a responder a mensagens. Deixas chávenas de café por todo o lado. Achas que não sabes dançar, mesmo que saibas perfeitamente. Ethan sorriu através das lágrimas. Mas também és o homem mais gentil que já conheci, continuou Amara, a voz ficando séria. Defendeste-me quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Lutaste por nós quando eu estava pronta para desistir. Tu vês-me, tudo em mim, e amas-me mesmo assim. Esse é o maior presente que alguém me deu. Ela tirou o seu próprio anel, uma aliança de ouro simples para ele. Prometo ser paciente quando fores teimoso, rir das tuas piadas terríveis, continuar a tirar-te fotos quando não estás a olhar, porque crias os momentos mais bonitos. A voz dela falhou. E prometo escolher-te, todos os dias, de todas as formas, por todos os dias que tivermos. Ela deslizou o anel para o dedo dele. A voz de Harold estava embargada pela emoção, pelo poder que me foi conferido por duas pessoas que não precisam da minha permissão, mas pediram a minha bênção de qualquer maneira. Declaro-vos ainda casados, ainda a escolherem-se, ainda a trilharem este caminho juntos. Ele fez uma pausa. Sorriu. Ethan, beija a tua mulher. Novamente. Ethan puxou Amara para perto e beijou-a. Os convidados explodiram em vivas e aplausos. Quando se separaram, ambos a chorar e a rir, Harold levantou o seu copo. Ao destino, disse ele, que nos dá não o que pedimos, mas o que os nossos corações secretamente precisam. Ao destino. Todos ecoaram. A celebração durou pela noite. Marco tinha preparado um banquete. Comeram sob grinaldas de luzes enquanto o sol se punha. O vinho corria. Risos enchiam a vinha. Dina fez um brinde que foi igualmente engraçado e tocante. Pensei que a Amara estava maluca quando concordou com aquela coisa de casamento arranjado, mas depois conheci o Ethan e vi a forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a luz que iluminava o seu mundo. Então sim, talvez o destino saiba o que está a fazer. Rosa e Marco presentearam-nos com um álbum de fotografias. Imagens dos últimos 6 meses. Ethan e Amara a passear pelas vinhas, a rir no jantar, a trabalhar lado a lado na horta, uma vida inteira capturada em instantâneos. Vocês deram-nos uma família, disse Rosa, a chorar. Obrigada. Até Oliver apareceu, surpreendentemente. Ele estava à beira do ajuntamento, parecendo desconfortável. Eventualmente aproximou-se de Ethan. Parabéns, disse Oliver rigidamente. Obrigado por teres vindo. Olha, Oliver esforçou-se. Estava enganado, sobre ela, sobre ti. Fui ciumento e estúpido. Ethan estudou o primo. Viu um arrependimento genuíno. Sim, foste. Desculpa. Diz-lhe a ela, não a mim. Oliver assentiu. Ele aproximou-se de Amara, que estava a conversar com Dina. Falaram baixinho. Ethan não conseguiu ouvir o que foi dito, mas Amara sorriu e apertou a mão de Oliver. Não foi bem um perdão, mas um começo. À medida que a noite avançava, Vivian pediu para falar. Ela estava perto das roseiras, copo na mão. Não fui uma boa sogra, disse ela sem rodeios. Ou uma boa mãe, sinceramente. Deixei o medo e o orgulho controlar-me. Disse coisas terríveis. Fiz coisas terríveis. Ela olhou para Amara. Sinto muito. Por tudo. Merecias algo melhor de mim. Amara levantou-se e caminhou até Vivian. Estendeu a mão. Obrigada por dizeres isso. Vivian surpreendeu a todos ao puxar Amara para um abraço. Tu fazes-lhe bem, a todos nós. Estou grata por o destino te ter trazido até aqui. Quando se separaram, ambas as mulheres estavam a chorar, mas a sorrir também. Mais tarde, naquela noite, depois de todos terem partido ou ido para casa, Ethan e Amara passearam pelo seu roseiral. Apenas os dois, sob as estrelas. O melhor dia de sempre, disse Amara, encostando-se a ele. Melhor do que o primeiro casamento? Muito melhor, porque desta vez nós sentíamos. Pararam junto à placa, plantado pelo destino. Sabes o que é engraçado? Disse Ethan. Passei a minha vida inteira a tentar controlar tudo, planear tudo, garantir que nada me surpreendia. E depois o destino deu-me a ti, a maior surpresa da minha vida. Boa surpresa ou má surpresa? Ele virou-a para o encarar. A melhor surpresa. O tipo de surpresa que muda tudo. Ela estendeu a mão e tocou-lhe no rosto. Lembramo-nos daquela manhã, quando rezaste por uma noiva loira. Infelizmente, sim.
Ainda bem que o destino te ignorou. Eu também. Ele beijou-lhe a testa. Eu também. Eles ficaram ali abraçados, enquanto a vinha se acalmava na noite em volta deles. As rosas cheiravam docemente. O ar estava quente. Tudo parecia perfeito. Ethan, disse Amara suavemente. Sim, como achas que será a nossa vida? Daqui a 5 anos? 10? Ele pensou nisso. Acho que ainda estaremos aqui, a fazer vinho, a tirar fotografias, a discutir por coisas pequenas, a escolher-nos um ao outro todos os dias. Filhos? Talvez, se estivermos prontos. Se o destino decidir que é a altura. Ela sorriu. Gosto desse plano. E tu? O que vês? Sinceramente, vejo-nos felizes, a crescer juntos, a construir algo real. Ela fez uma pausa. Vejo uma família, não apenas nós dois, mas todos os que se reuniram aqui hoje. Rosa e Marco, Harold, a tua mãe, até o Oliver, surpreendentemente. Todos nós a encontrar o nosso caminho uns para os outros. Isso parece perfeito. Começaram a caminhar de volta para casa. Luzes brilhavam nas janelas. Lar. À porta, Amara parou. Olhou para a vinha mais uma vez. Sabes qual é a melhor parte? Perguntou ela. Qual? Não encontramos apenas o amor, nós escolhemo-lo. Todos os dias nós escolhemo-lo. Ethan puxou-a para perto. E eu continuarei a escolhê-lo, a escolher-te, pelo resto da minha vida. Prometes? Prometo. Ela beijou-o então. Um beijo longo e lento, e cheio de tudo o que tinham passado. Toda a dúvida e medo e esperança e alegria. Tudo contido naquele único momento. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego e a sorrir, Ethan sussurrou o oposto da sua primeira oração. Aquela que ele tinha feito há tantos meses, com medo e egoísmo. Por favor, disse ele, que ela seja sempre minha. Amara riu suavemente. Eu não sou tua, Ethan Ward, mas tu és definitivamente meu. Isso também serve. Eles entraram juntos, marido e mulher. Não porque o destino os forçou, mas porque eles se escolheram um ao outro. E na vinha atrás deles, rosas brancas floresciam sob o luar, plantadas pelo destino, cuidadas pelo amor, a crescerem mais fortes a cada dia que passava, tal como eles. 6 meses depois. A vinha nunca tinha parecido tão bem. A vindima de outono estava em pleno. Trabalhadores percorriam as fiadas, selecionando cuidadosamente as uvas perfeitas. O ar cheirava a terra, fruta e possibilidade. Amara fotografava tudo. Tinha sido contratada por uma revista nacional para fazer uma reportagem sobre pequenas quintas vinícolas familiares. A Quinta Ward seria o destaque. Ethan observava-a trabalhar, fascinado como sempre pelo seu foco completo. Ela tinha subido para um escadote para obter o ângulo perfeito do pôr do sol através das vinhas. Cuidado, chamou ele. Estou bem. Ela tirou outra fotografia. Esta luz está perfeita. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Harold. Reunião de conselho na próxima semana. O Oliver está calado. A Vivian está do teu lado. Acho que estamos bem. Ethan sorriu. As coisas realmente tinham mudado. Amara desceu e mostrou-lhe o ecrã da sua máquina fotográfica. Vê esta. A fotografia mostrava trabalhadores a rir, uvas nos seus cestos, luz dourada a inundar tudo. Parecia alegria capturada em pixels. É linda, disse ele, como tudo o que fazes. Meloso, acusou ela, mas sorriu. Tu adoras. Eu amo-te. É a mesma coisa. Rosa apareceu da casa, acenando. Jantar em 20 minutos. E a dona Vivian ligou. Ela traz a sobremesa. Eles voltaram juntos de mãos dadas. Lá dentro, a casa cheirava a cozinha do Marco, a vida deles, o lar deles, a escolha deles. Ao chegarem à porta, Amara parou. Sabes o que percebi hoje? O quê? Não me lembro da última vez que tive medo. De nós, do futuro, de qualquer coisa. Ethan puxou-a para perto. Isso é porque já não estás sozinha. Já não estamos sozinhos. Sim. Ela encostou a cabeça ao peito dele. Não estamos. Ao longe, o sol terminou o seu pôr, pintando a vinha com cores impossíveis. Exatamente o tipo de momento que Amara normalmente fotografaria, mas desta vez ela apenas ficou ali, presente, contente, a viver o momento em vez de o capturar, porque alguns momentos não precisavam de ser guardados, apenas precisavam de ser vividos. Juntos, fim.